Gaúcha Atualidade com as informações dessa manhã e esse recorte dos dados da segurança aqui para o Rio Grande do Sul. Na média do Brasil, de descumprimento de medida protetiva, já é uma média alta. E aqui no Rio Grande do Sul é o dobro dessa média de descumprimento. E aí a gente fica entre o alerta, né, do porquê não se cumpre, mas ao mesmo tempo sabendo que talvez a gente aqui tenha mais atenção a esse assunto, tenha mais conscientização em relação à mulher denunciar, o pedido que é feito à justiça conceder. E aí, para entender melhor, a gente traz ao programa a juíza corregedora que atua no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, doutora Camila Lúcia Madeira. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite para participar do programa. Estou correta quando digo que há essa mistura de alerta com que bom que estamos mais conscientes em relação a esse tipo de violência? Sim, Andressa, estás muito correta. O anuário, ele faz o alerta, né, do aumento da notícia de descumprimento de medidas protetivas. E ele diz que esse dado ele pode ser encarado de duas formas. Uma, no sentido de uma falha do sistema em conter o agressor, mas de uma forma contrária, poderia ser um sinal de que o sistema tem conseguido fiscalizar a violação das medidas, o que eu entendo que é um dado mais fidedigno. O registro de descumprimento da medida, ele visa evitar justamente a subnotificação, né? O descumprimento da medida passou a ser um crime autônomo, tá? E ele pode gerar, inclusive, alteração das medidas protetivas pelo juiz. Mas eu queria entender, doutora, como é que vocês fazem como é que se faz esse monitoramento? O descumprimento da medida é considerado quando a mulher denuncia que o agressor se aproximou, ou nós estamos falando daqueles casos da tornozeleira que aí o próprio sistema identifica, né, quando houve, e sempre registrando aqui que não temos crimes de feminicídio cometidos por agressores que estão com tornozeleira eletrônica e com esse monitoramento, né, de que a mulher tem o telefone também que vai vibrar diante da aproximação dele. Os dois casos, Rosane. Então, o descumprimento ele pode ser pelo sistema, né, uma forma bem objetiva de se verificar que o agressor está violando as áreas, né, as zonas de restrição. E ele também pode ser através da mulher, que vai na delegacia e noticia que o indivíduo está se aproximando do trabalho dela, está se aproximando de casa, está mantendo contato através de telefonemas, mensagens. Então, as duas possibilidades. E aí é importante que se entenda que a partir de 2018, ante a alteração legislativa, isso passou a ser um crime autônomo e com pena mais grave até do que o primeiro registro. Então, digamos que o primeiro registro foi de uma ameaça e depois do descumprimento. Então, o agressor ele vai ter dois processos. Um por ameaça e o segundo pelo descumprimento. Então, vão ser duas penas, podem ser duas condenações, né? Dependendo do entendimento do juiz quando dá sentença. Mas, além disso, o descumprimento demonstra para o juiz que as medidas protetivas estão sendo desnecessárias, não, estão sendo insuficientes. E um propósito do agressor de persistir na desobediência. Então, isso pode ensejar até uma prisão. Pode ensejar também a colocação da tornozeleira. Está previsto em lei que o descumprimento de medidas mais brandas podem ensejar o uso do dispositivo eletrônico. Então, é importante que a mulher denuncie a violação, porque isso altera o entendimento do juízo sobre a conduta do agressor, mostrando que é uma conduta mais grave, que há um propósito
que pode evoluir realmente para delitos mais graves e até um feminicídio. Sim. Doutora, como a senhora dizia, desde 2018, né, o descumprimento é crime e prevê reclusão de 2 a 5 anos. O meu questionamento é o seguinte, o descumprimento reiterado, né, mais de uma vez, pode agravar essa pena? No primeiro descumprimento, geralmente já é imposta a utilização de tornozeleira eletrônica. Como que tem sido a prática, né, destes descumprimentos? O descumprimento, primeiro, é um objeto de registro ou uma comunicação da questão quando o agressor já está sendo monitorado. Ele pode ensejar, o juiz analisa caso a caso, medidas mais drásticas, como eu falei. Ele pode ensejar um agravamento de pena, sim, se considerar que é uma continuação delituosa. E isso pode gerar até uma prisão. Certo. E eu questionava se no momento em que há o descumprimento, se a prática, pelo menos na maioria dos casos, já é determinar o uso de tornozeleira, ou se é necessário que o descumprimento ocorra mais de uma vez para que o juiz determine esse monitoramento. Não precisa necessariamente ser reiterado, porque às vezes a situação é tão grave, digamos, o indivíduo tem uma ordem de afastamento e ele se aproximou da esposa, da ex-companheira, e ainda praticou um ato mais grave, uma agressão. E não precisa haver a reiteração de descumprimentos para se adotar uma medida mais grave. E também é importante que, conforme a situação de descumprimento, se o indivíduo é preso em flagrante, ele pode já permanecer preso, não ser nem liberado. Acontece, por exemplo, de ordem de afastamento do lar, em que a vítima pode chegar em casa e o indivíduo está dentro da casa. Ela pode acionar a polícia e ele pode ser preso em flagrante. No caso da tornozeleira, a gente tem batido bastante nesse assunto, porque, primeiro, o dado traz muita esperança, né? Na violência contra a mulher, quem teve a medida protetiva autorizada e com o uso de tornozeleira, não tivemos casos até agora de violência contra essa mulher. Tem como virar regra a medida protetiva com a tornozeleira no momento em que o Rio Grande do Sul, o estado, diz que tem tornozeleira suficiente para isso? Tem até uma lei federal que é a respeito disso, que é que a justiça passe a ter que explicar o porquê de não dar a tornozeleira. É uma tendência que vire regra medida protetiva mais tornozeleira como um combo e não mais como ser fora da curva? André, essa lei, ela prevê várias medidas, né? E elas podem ser sucessivas, podem ser ao mesmo tempo, né? Só que são muitas medidas protetivas requeridas. Para teres uma ideia, agora em 2026 já foram requeridas 41.489 medidas. O nosso índice de deferimento, em média, é o mesmo do nacional, que é em torno de 89% e 90%. Então, se pensar no Brasil, esse ano nós já tivemos 532.815 requerimentos, 89% e 90% deferido. Então, é difícil conceder tornozeleira e permitir um sistema de monitoramento efetivo e eficaz para tantas mulheres. É claro que o Estado já está ampliando a concessão das tornozeleiras, mas para vocês terem uma ideia, o sistema da tornozeleira da violência doméstica, ele é diferente do da execução da pena, porque na violência doméstica, uma mera aproximação dentre as partes, digamos num shopping, onde se verifica a segurança pública, ela tem que ser imediata, porque aquela mulher está em risco. Então, ele é um sistema de monitoramento muito mais complexo, porque ele pressupõe no descumprimento o deslocamento de uma viatura até o local, de forma que abranger para todos não se entende viável, mas a ampliação sim, porque ele é um sistema muito eficaz, especialmente para os casos mais graves.
Porque tem indivíduos que, ao receber a medida protetiva, eles observam, né? Se a gente, um dado importante do anuário é no sentido de que só 4,45% das mulheres que foram vítimas de feminicídio tinham medidas protetivas vigentes. Isso é um ponto que eu queria abordar com a senhora, é porque muitas dessas mulheres que foram mortas que não tinham a medida protetiva, elas até já tiveram no passado, só que pediram a revogação. E nesse processo de pedir a revogação, como é que se faz hoje? Simplesmente se aceita ou há um trabalho de acompanhamento para dizer, de alerta, né, de conscientização para dizer para essa mulher, olha, não abre mão de um direito que é teu, porque esse risco ainda existe. A gente percebe muitos casos que ela tinha, pediu para revogar, foi revogada e aí foi morta. É que muitas reconciliam, né? Então, claro que há um cuidado na revogação, mas como vamos manter medidas se há uma opção da própria vítima na reconciliação? Então, mas que a necessidade de um apoio, de uma política pública de proteção, ela existe, mas também temos essa questão. A gente não pode manter medidas e considerar uma desobediência quando há reconciliação do casal. Porque a violência é um ciclo, né? E a libertação da mulher é um procedimento que às vezes demora muito tempo e a reconciliação, infelizmente, ela faz parte de alguns cenários. Doutora Camila Lúcia Madeira, juíza que cuida deste tema, violência doméstica, aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Bom trabalho, muito obrigada por nos atender. Obrigado e bom dia. Bom dia para a senhora. Nós voltamos em seguida para fechar o Gaúcho Atualidade de hoje.